bonitos, beleza? Mais uma aula começando com a Teacher Tainá e eu realmente espero que a gente consiga progredir muito nessa videoaula de hoje. Gente, pra começar, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Eu preciso que vocês sejam 100% sinceros. Posso contar com a sua sinceridade? Espero que sim. Vamos lá. Eu quero saber se os seus exercícios e práticas estão em dia. Eu só quero saber isso. Os seus exercícios e práticas estão em dia. Porque se eles não estiverem, eu não vou te cobrar nada não, sabe? Porque você tem plena consciência de que você precisa fazer isso. Mas o seu inglês vai te cobrar isso mais tarde. E sabe quando? Na hora H. Quando você precisar usar o seu inglês, ele vai te cobrar essas práticas e exercícios. Então, se eu fosse você, corria e colocava tudo em dia, porque amanhã pode ser um pouquinho tarde, sabe? Sem pressão psicológica, imagina! Sem pressão psicológica, porque a gente só trabalha com a realidade. E isso, bonito, bonita, é parte da realidade. Então, seu inglês pode te cobrar mais tarde. Corre atrás do prejuízo que você está gerando. Ou seja, a culpa é toda sua. Bora pro conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos super interessantes. Gente, a gente vai começar falando sobre prefixos e sufixos em inglês. Vocês conhecem o poder dos prefixos e sufixos? Vocês sabem o que quer dizer isso, prefixo e sufixo? Pois é, eu vou te contar hoje ainda nessa aula. Depois disso a gente vai falar sobre o contexto restaurante, como agir em um restaurante, palavras úteis e frases úteis também, para você ter sucesso quando você for pedir alguma coisa em um restaurante na gringa. E para fechar, a gente vai falar sobre money, ok? Dinheiro, a gente vai falar sobre dinheiro e a gente vai pegar o dinheiro americano como referência. Então eu vou te contar algumas peculiaridades sobre o American Money. E eu posso dizer que a gente vai falar sobre 4 assuntos então, porque dentro desse assunto money, a gente tem um outro assunto também, que eu só vou te contar no final dessa aula. Então, bora! Beleza, galera, então vamos começar agora falando sobre suffix and prefix in English, que são os sufixos e prefixos. Eu já começo te perguntando uma coisa. Você tem conhecimento sobre o uso dessas duas coisas, sufixos e prefixos? Para que eles servem, gente? O sufixo e o prefixo em qualquer língua, eles têm um poder incrível de aumentar o seu vocabulário. Por que isso? Porque o sufixo, olha a setinha te indicando, é aquilo que você vai acrescentar no final da palavra, lá no final da palavra. Enquanto isso, o prefixo é aquilo que você vai adicionar lá no início da palavra. Por isso eu coloquei essas setas aqui intuitivas. Então, sufixo você adiciona no final da palavra, enquanto o prefixo você adiciona no começo dela. Por isso que a gente chama de pré, entendeu? Prefixo. In English, prefix and suffix, ok? Gente, então agora eu quero falar com vocês sobre a importância e o poder que essa dupla tem. Eles têm um poder incrível, por quê? Existe um grupo enorme, imenso, um grupo imenso de palavrinhas que são sufixos e prefixos que você pode adicionar a outras palavras. A partir do momento que você conhece o significado de cada um deles, você não precisa decorar, você não precisa saber todos, mas vamos lá, a partir do momento que você conhece o significado de cada um deles, você dá um boom no seu vocabulário. Aqui, por exemplo, a gente tem o able, yes, able. Peguei um exemplo aqui aleatório, able. Eu vou comentar sobre cada um deles ainda, ok? Mas vamos lá. A gente tem aqui o able. A partir do momento que eu sei o significado de able, todas as vezes que eu perceber que o able está no final de alguma palavra, eu já vou ter noção do significado dela. E é justamente isso que faz com que o meu vocabulário de inglês dê um salto imenso. Até hoje, de acordo com o seu conhecimento de inglês, você já deve ter percebido várias terminações, vários inícios de palavras se repetindo por aí. Pois é, isso é um sufixo ou um prefixo. Passa a observar mais quando você for ler algum texto, assistir algum filme, quando você for ouvir alguma coisa. Passa a observar mais o uso dessas palavrinhas, dessas partículas no início ou no final das palavras, que vocês vão perceber que na verdade são apenas sufixos e prefixos. Yes! Então, guarda essa dica. Toda vez que você encontrar uma palavra terminando com li, com over, full, você já vai ter noção do que aquilo significa. Simplesmente porque você já sabe o significado do sufixo ou do prefixo. Por isso que eles são poderosíssimos. Gente, aqui no quadro eu tenho alguns, né? Acho que são 9 ao total. E existem muitos outros além desses, obviamente. Muitos mesmo. E você vai ter acesso a outros na sua apostila. Então eu te aconselho a abri-la, a baixá-la, para que você aprenda ainda mais sobre sufixos e prefixos, ok? Mas agora eu quero conversar com vocês sobre esses aqui, esses 9, beleza? Bora lá que eu vou te falar sobre cada um deles. Então, como eu estava dizendo,
Cada prefixo, cada sufixo tem um significado. A gente pode pensar em um significado exato em português para cada um deles, mas eu realmente acho que não é necessário, sabe? Até porque toda vez que você tiver num contexto e você tiver de frente para uma palavra que você não conhece ainda, e você já conhece o sufixo ou prefixo daquela palavra, por mais que você não conheça aquela palavra por completo, você vai ter noção do que ela significa por já conhecer o sufixo e o prefixo. Mas isso eu já te contei. O que eu quero te contar com relação a isso é que às vezes, por mais que você não conheça nem o significado do sufixo ou do prefixo, você pode entender aquela palavra pelo contexto. Pelo contexto. O contexto pode denunciar o que aquela palavra quer dizer, o que aquele sufixo quer dizer, o que aquele prefixo quer dizer naquela palavra. Beleza? Então agora eu quero te falar sobre cada uma dessas aqui, ó, desses casos aqui. Vocês estão vendo que eu tenho tracinhos aqui, mas isso não é nada estético, sabe? Não é nada assim de acordo com a estética, e sim de acordo com a funcionalidade dessas palavrinhas aqui, ok? Isso quer dizer que uma palavra vai ser adicionada aqui. Tudo bem? Isso quer dizer que essa partícula vai ser empregada no final da palavra, porque aqui na frente a gente adiciona a própria palavra. Assim como aqui, ó, essas partículas elas são adicionadas no início, porque a palavra vem aqui, beleza? Então não é nada estética, é simplesmente funcional. Então vem comigo, ó. Se você tem o ING, você conhece o ING? Muitas pessoas já conhecem o ING e acabam conhecendo de maneira um pouquinho equivocada. Eu sei que não é seu caso, eu sei que você é meu aluno, você não tem esse tipo de problema aí, entendeu? Você já tem o seu inglês muito bem estruturado, não é verdade? É verdade, espero que sim. Então aqui a gente tem ING, gente. Olha aqui, ó, ING. O ING é aquele sufixo que está ali para exercer uma função, uma ação, né? Então, quando você adiciona, quando você acrescenta o sufixo ING a uma palavra, aquela palavra agora está exercendo alguma ação, exercer ação. É isso que o ING faz quando ele é colado a alguma palavra. Eu vou te dar um exemplo bem aqui, mas não agora. Você vai ficar curioso, vai ficar aí ansioso para saber o exemplo que eu vou dar para cada uma dessas palavras. Ou não, né? Pode ser que você não fique, mas vamos criar um suspense, porque aí fica maneiro. Aqui agora a gente tem o ED e as ED. Eu acho que vocês também já conhecem o ED, de repente, como passado. Ah, para fazer passado, vai lá e acrescenta o ED. Não somente, gente. Quando a gente aprende um idioma, quando a gente aprende uma língua, a gente não pode, nunca, jamais, em tempo algum, se prender a essas exatidões. Ah, porque é pra isso e só pra isso. Ah, porque o ED só se usa nessa situação. O ING só se usa nessa situação. Não, a gente precisa desapegar dessas exatidões, tá bom? O inglês é uma língua viva, então muitas coisas podem acontecer, muitos conceitos podem cair, muitos conceitos podem surgir, então a gente precisa sempre se atualizar, sempre observar o contexto, sempre observar o uso, e observando você vai ver que o ED ele não é usado somente para formar o passado, ok? E aqui eu tenho um exemplo disso. O ED você também vai usar quando aquela palavra estiver expressando o recebimento de uma ação. O recebimento de uma ação. Então, o ED também é usado nesse contexto de receber uma ação. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouco, fica ansioso aí. Tô zoando. Aqui agora a gente tem o full, ok? É dessa forma que a gente pronuncia. Full. Yes. Gente, o full ele está sendo adicionado no final da palavra. Ou seja, é um sufixo. Ou seja, tem um L aqui terminando a palavra. O que eu faço com essa pronúncia? Carrego nela. Então, full. Respeito o L que tá ali. Eu não posso simplesmente falar full, full, full. Não. Full. Yes, full. Você vê que tem um na pronúncia? Eu sei que você viu, eu sei que você reparou. Então, o que ele quer dizer? O que o full quer expressar? Cheio de alguma coisa. Então, se eu tenho uma palavrinha aqui, aqui, se eu tenho uma palavrinha aqui, e o full conectado a essa palavra, quer dizer que está cheio disso aqui, que está conectado ao full, que você vai entender mais claramente quando eu te der um exemplo ali. Por enquanto, você fica na ansiedade. Aqui agora a gente tem o less. Okay? Agora a gente tem o less. Gente, o less é exatamente o oposto do full. Então, se o full quer dizer cheio de, quer expressar algo que está cheio de alguma coisa, o less é exatamente o contrário dele. Quer expressar que algo está com falta de alguma coisa. Algo está em falta ali naquele contexto, beleza? Então, para isso, vocês vão usar sempre o less, ok? Less. Aqui embaixo agora, nós temos o able. Able. Gente, é o seguinte, o able, ele vai sempre expressar a possibilidade de alguma coisa acontecer, a possibilidade de uma ação. E a possibilidade de uma ação. Essa é a função do able. E o able em português, ele é muito semelhante ao nosso ável, evil. Sabe quando você fala que é brável, você está usando o able aí em inglês. Quando você fala audível, esse evil é o able em inglês. Algo que
pode acontecer, né? Uma possibilidade de ação. Justamente isso, uma possibilidade de ação. Quando você fala quebrável, é algo que pode quebrar, é algo que pode vir a quebrar. Então, é dessa forma que o able trabalha em inglês também. Yes. Nós temos o li. Gente, qual é a função do li, ó? Aqui, ó, maneira, modo. Então, sempre que você quiser expressar a maneira com a qual algo é feito, o modo com o qual algo é feito, você pode usar livremente o li. Devem ter visto muito por aí, né? Vários exemplos, várias palavras usando o li. Agora você já sabe por que o li se repete tanto pelo inglês, porque ele é um sufixo. Sufixos estão em qualquer lugar, em todo lugar, povoando o seu English. Acostumem-se, acostumem-se. Agora nós temos aqui o an, yes, an. O an, ele vai ser acrescentado sempre no início da palavra. Isso quer dizer que ele é um prefix, ele não é um suffix, é um prefix. Ele tá ali no início da palavra, é um prefixo, beleza? Então, o an, ele sempre vai expressar alguma oposição. Oposição, tem a ver com isso, oposto, algo que seja oposto. Diretamente oposto àquela palavra que ele está ali colado, tá bom? A gente vai entender isso claramente na hora do exemplo. Agora, a gente tem aqui o over. Over, que por sinal é o oposto do que está embaixo dele, que é o under. Yes, eles são opostos. Over, under, over, under. O over, você vai usar sempre no início da palavra, quando você quiser expressar que é além daquele normal, né? Além daquele normal. E o under, abaixo daquele normal. Menos que aquele normal. Então essa é a função de cada um desses suffixes and prefixes in English, yes? E como eu já falei com vocês, existem vários outros por aí, vários, muitos, gente, muitos mesmo. Se vocês derem um Google, vocês vão ficar pasmos com a quantidade de sufixo e prefixo que existem no inglês. Assim como no português também, né? Então é questão de se acostumar mesmo, praticar e observar que essas partículas estão se repetindo por aí, para vocês identificarem-as como prefixos e sufixos. E aí sim, com bastante prática e observação, vocês vão ficar familiarizados com essas partículas e aí vocês vão conseguir usar por aí também naturalmente. Então essa é a dica. Observem. Essa é a prática para esse assunto, galera. Observem em todas as práticas que vocês forem fazer. Lendo, ouvindo, assistindo, qualquer conteúdo em inglês que vocês forem consumir nesses dias, observem o uso do prefixo e sufixo. Observem como eles se repetem por aí, ok? Agora sim chegou o momento, eu vou dar um exemplo para cada uma dessas coisas aqui. Espero que finalmente isso fique claro na cabeça de vocês. Eu sei que não é uma coisa difícil, assim, não é nada absurdo de aprender, mas é preciso se acostumar, né, e praticar. Essa é a chave. Então vamos lá, que agora vocês vão ver cada um dos exemplos e também vão aproveitar para revisar a função de cada um deles. Let's go! Perfeito, as coisas são rápidas por aqui, sabemos disso. Aqui agora a gente tem os exemplos e olhem só, gente. Temos aqui como exemplo do uso do ing, frightening. Yes, repeat please, frightening. Yep, frightening, dessa forma que a gente pronuncia. Não sei se vocês já conhecem a palavra frighten, essa primeira palavra aqui, ó, tudo que não está com ing, né, tudo que tá ali coladinho em ing, frighten. Não sei se você já conhece, mas saber o significado de frighten te ajuda a entender frightening. Te ajuda bastante, né? Porque você só vai mesmo acrescentar o ing a essa palavra. Então, eu poderia fazer uma explicação, mas eu teria que dar uma volta ao mundo para te explicar isso sem te falar o significado de fato dessa palavra. Você pode dar um Google, você vai ver, você vai achar incrível. Então, pausa esse vídeo nesse momento, vai lá no Google Imagens e digita frightening, frightening. Você vai ter noção real do significado dessa palavra aqui, ok? Você vai ter noção real. Então, faz isso, por favor, porque se eu pudesse, eu faria isso agora. Na verdade, eu posso, né? Eu posso. Então, se liga só no que significa frightening. Vamos lá no Google, nosso amigo. Gente, eu tenho alguns resultados aqui do Google Imagens, mas são imagens fortes. Eu acho que eu não posso compartilhar com vocês essas imagens. Algumas pessoas não vão gostar. Então, preparem-se. Imagens fortes. Não quero que você saia dessa aula traumatizado ou traumatizada. Mas, enfim, eu preciso mostrar essas imagens para que você entenda o significado. Se bem que eu achei aqui uma bem fofinha. Eu acho que pode ser o caso de mostrar essa imagem aqui pra vocês. Coloca aí na tela, então, a nossa imagem, querido editor. Essa nossa imagem desses gatinhos. Eu poderia falar sobre esses gatinhos aí. They are frightened. Yes, eles encaixariam muito bem no exemplo da palavra de baixo, né? Quando a pessoa sofre ação. They are frightened. Eu poderia falar isso sobre eles, porque vocês estão vendo a situação que eles estão. Eles não estão em um momento muito agradável, né? Eles sofreram alguma ação aí que deixaram eles frightened. Então eu poderia dar esse exemplo pra vocês.
They are frightened. Sabe quando você assiste a um filme de terror, quando você vê uma imagem impactante que você não estava esperando, algo que realmente te causa medo, você fica como? Qual é o estado que você fica? Pois é, no estado desses gatinhos aqui, no estado desses cats. Então eu posso dizer, they are frightened. Yeah, they are frightened. Pois é, gente. Nesse sentido, vocês vão usar frightened. E aí vocês veem que por usar o ED, eles estão, nesse caso, sofrendo a ação. Agora, digamos que seja o contrário, né? Exercer a ação. Eu posso... Deixa eu ver agora uma imagem tensa aqui, porém não tão tensa. Ok, tá. Ai, gente, eu não quero mostrar isso pra vocês. Nossa, cada coisa horrível, cara. Ainda bem que eu não tenho medo dessas coisas. Ainda bem. Nossa, cada coisa bizarra. Nossa, que nervoso. Nossa, horrível. Nossa, gente. Vocês devem estar curiosos, né? Mas não digitem isso no Google. Sério, são imagens fortíssimas. Só quem não tem problemas com esse tipo de imagens pode digitar isso no Google. Eu quero pegar a menos pior aqui, né? Mas eu não quero causar nenhum tipo de aversão a vocês, então... Tá bom. Não vou colocar imagem nenhuma porque eu não quero causar nenhum tipo de aversão a vocês. Pensa numa coisa bizarra, uma coisa que você não gostaria de forma alguma encontrar face a face meia-noite no meio de uma floresta. Pois é, ok? Se você encontrasse com essa coisa, você poderia falar: This is very frightening. This is very frightening. Oh my gosh, this is very frightening. I'm frightened. Yes? Então, quando você encontra com uma coisa muito bizarra, que te causa um certo medo, uma coisa que gera um sentimento dentro de você de querer sair correndo. This is a very frightening thing. Yeah, this is a very frightening thing. And you are frightened. You are frightened. Então essa é a maneira que eu estou encontrando para te explicar isso sem traduzir ao pé da letra o significado dessa palavra. Você pode ir no Google e digitar e saber o significado? Você pode. Isso vai ser bom para o seu inglês? Não, fica a seu critério. Tá bom? No máximo que vai acontecer se você for ao Google digitar essas duas palavras para saber o significado delas é matar a curiosidade. Só isso. Aprender de fato acho muito difícil. Vai simplesmente matar a sua curiosidade. Então, quer aprender o significado dessa palavra? Não faça isso à noite. Faça isso em público para você não borrar as calças, tá bom? Enfim, e você vai jogar no Google Imagens, depois você vai criar várias frases de exemplo, manda para o nosso suporte que a gente vai te auxiliar se está adequado ou não e a gente vai te fazer encontrar a melhor forma para usar a palavra. Gente, aprender inglês é um processo. A gente não pode querer cortar esse processo, sabe? Então faz isso que vai ser muito saudável pro seu inglês. Faz isso com qualquer palavra que você tenha dúvida. Você tem um suporte que você pode contar. Então não deixe de contar com ele, ok? Próximas palavras. Aqui nós temos agora hopeful. Sabemos que full quer dizer cheio de, ok? E se vocês não conhecem o significado da palavra hope, aqui está o símbolo da hope. Esse é o símbolo da hope, yes? Esse animalzinho fofo aqui, ele representa justamente hope. Representa a hope. Então acho que você já tem ideia do que significa isso. E se qualquer dúvida, é só digitar no nosso queridíssimo Google Imagens. Então, gente, a partir do momento que eu tenho hope, hopeful, é uma coisa cheia de hope. Yes, é uma coisa cheia de hope. Eu posso traduzir o significado dessa palavra, mas esteja ciente de que você não vai aprender assim no bate-pronto, tudo bem? Eu só vou traduzir para você ter realmente a luz agora, uma luz sobre o que isso significa. Quando eu digo hopeful, eu estou falando que isso é cheio de hope, ou seja, cheio de esperança, já que hope significa isso. Eu acredito que você já saiba o que significa esperança, justamente porque eu coloquei o símbolo aqui na tela, então isso facilitou a criar a sua própria ponte de entendimento. Então aqui, gente, hopeful quer dizer algo cheio de esperança, beleza? Algo cheio de esperança. Aqui embaixo a gente tem care, careless. Olha aqui o nosso sufixo, careless. Esse é o sufixo da vez, less. E a gente sabe que less significa, no caso, falta de alguma coisa. O que está em falta aqui? Care. Não sei se você sabe o que significa care, mas aqui também nós temos o símbolo do que significa isso. Yes, the care symbol, ok? Então, acredito que agora você já tem uma noção, eu posso te dizer que careless significa falta de cuidado. E aí você pode pensar em descuidado, falta de cuidado, pode adaptar para a sua língua mãe. E aí você pode fazer essa adaptação, ok? De acordo com o que fica mais natural no português. Aqui embaixo agora nós temos breakable. Não sei se você já conhece a palavra break, é o verbo to break, yes?
Mas nós adicionamos aqui esse sufixo able a break. Ficou breakable. Então, essa imagem aqui revela para você o significado do verbo to break. É o que essa pessoa aqui está fazendo. To break, ok? Então, algo que é breakable é algo que pode vir a ficar desta forma aqui. Algo que pode vir a quebrar. Exatamente isso. Então, algo que pode vir a quebrar é algo breakable, alright? Breakable. Algo que pode vir a quebrar, porque a gente sabe que able é a possibilidade da ação, então é a possibilidade disso acontecer. Então existe a possibilidade da quebra acontecer. Em português a gente fala quebrável, né? Quebrável. Mas dependendo da palavra, em português o sufixo able pode ser traduzido como evil, assim como bebível ou algo do tipo. Yes! E aqui agora nós temos lovely, temos aqui o sufixo ly, e ele expressa o modo, né? A maneira com a qual algo é feito. Então, gente, em português esse ly é basicamente o nosso mente. Sabe quando você fala normalmente, comumente, amavelmente? E é justamente isso. Eu acho que vocês já conhecem a palavra love. Quando eu digo lovely, eu tô dizendo que eu estou fazendo isso desta maneira, né? Amavelmente, adoravelmente, depende do contexto. Então é isso que significa lovely, alright? Então, sempre que você encontrar o ly por aí, você pode ter certeza que significa o nosso mente. Amavelmente, adoravelmente, legalmente, praticamente e por aí vai. Aqui agora, gente, nós teríamos unhappy, mas eu acabei de perceber que eu tinha pulado o coleguinha aqui. Cadê o exemplo com on? Ele veio parar aqui embaixo, né? Pois é, faltou o exemplo com over. Então, peraí, um segundo pra mágica acontecer aqui, rapidinho. Pronto, a mágica já aconteceu, ficou um pouquinho apertadinho ali, mas qualquer coisa a gente coloca a palavra aqui na tela. Yes. E aqui é o seguinte, gente, o an, a gente sabe que é um prefixo, né? Tá vindo ali no início da palavra. E ele tem o significado de oposição, tá dizendo que algo é oposto. Tudo bem, a gente conhece a palavra happy, né? A gente já conhece, já teve aula com essa palavra, então a gente já conhece a palavra happy. Pensa no oposto do que isso significa, né? Se happy a gente sabe que significa feliz, o oposto a isso é infeliz. Então, o un tem esse significado em português, esse in de oposição em português, ok? Então, é dessa forma que funciona, unhappy, unhappy. E aqui embaixo agora nós temos realmente o overloaded, que não estava aqui no grupo, gente, coitado, segregado, né? Agora ele apareceu, overloaded. O over tá aqui, né, como um prefixo nessa palavra. E conhecem a palavra load? Vocês veem essa palavra por aí o tempo todo, loading, download, né? A gente sempre vê load por aí, geralmente com um prefixo ou com um sufixo. Então aqui é mais um caso, né? A gente tem overloaded, overloaded. Load, o significado é bem tranquilo porque tá bem na nossa realidade. Por exemplo, se eu quero, de repente, abrir um arquivo, eu abro e fica lá, loading, 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 loading. O que tá acontecendo nesse momento, tá? Carregando. Então, o load quer dizer exatamente isso, carregar, o verbo to load, carregar. Então, quando eu digo overload, overload é algo que está além do normal, né? Mais do que o normal. Então, pensa numa coisa carregada. Agora, pensa numa coisa carregada além do normal. É algo que está sobrecarregado. Pois é, overloaded, sobrecarregado. E você vê aqui no final o ed como um sufixo, suffix. Essa palavra, então, load, ganhou um prefixo e um sufixo. Isso é possível? Sim. Isso é permitido? Sim. Isso pode acontecer? Sim. Pode acontecer bastante. Assim como aqui no unhappy. Se eu quisesse, eu poderia falar unhappily, unhappily. E aí ficaria infelizmente. Olha a mágica acontecendo aí no seu inglês. Infelizmente. Por isso que eu digo, aprender sufixo e prefixo dá um boom no seu inglês. Yes? Então aqui nós temos overloaded, acho que ficou claro, né? Caso não, só mandar sua dúvida, você sabe que você pode fazer isso, você tem essa liberdade. E aqui por último, a gente tem underweight, underweight, yeah? A palavra weight, não sei se você já conhece, a gente não viu ainda essa palavra, é a primeira vez, ok? Quando você sobe na balança, vamos lá, ó, acompanha no contexto. Quando você sobe na balança para ver como é que está a sua situação numérica, né? Sua massa corpórea, você está subindo na balança para medir o seu weight, para saber o seu weight, ok? É isso, você sobe na balança para saber como é que está o seu número do weight. Ok? Você malhou a semana toda, acha que perdeu alguma coisa, você vai lá, sobe na balança para checar como é que tá a sua situação. Yes? Digamos que você esteja underweight. Olha o under aqui como prefixo e a gente sabe que o under significa menos que o normal. Então você achava que você estava em um certo weight, mas você está underweight. Ok? Ou seja, você está abaixo do peso. Esse é o significado de underweight. Got it?
Então, gente, sucesso! Sucesso pro prefixo e sufixo de vocês na vida. E como eu já falei com vocês, existem milhares de outras palavras usando sufixo e prefixo. Então, passa a observar o uso deles nas palavras que você for ler por aí nas legendas de fotos, legendas de filmes, de vídeos, enfim, nas letras de música. Passa a observar isso, você vai ver que o seu vocabulário do inglês vai dar um boom muito grande. Também procure conhecer outros sufixos e prefixos. Essa é a dica que eu estou te dando nesse momento. E agora a gente vai pro próximo assunto.